Você já imaginou um lugar onde o dinheiro some? Tipo, desaparece? Pois é, essa é a situação em Gaza depois da guerra de 2023. A gente vai se aprofundar nesse cenário hoje usando um artigo do Intercept Brasil. Sem dinheiro vivo, palestinos em Gaza fazem escambo para driblar a fome. Nossa, uma situação realmente complexa. É de se pensar, né? Uma economia que volta a ser baseada na troca. Será que isso pode dar certo a longo prazo? Vamos ver o que a gente descobre. E para me ajudar nessa investigação, tem aqui um especialista em economia de conflito. O artigo fala sobre o Abdullah Bazus, um jovem de 14 anos que perdeu o pai num ataque aéreo e agora precisa sustentar a família. Ele troca a alva por queijo, porque com a falta de dinheiro, o queijo está inacessível, o que chama atenção nesse tipo de transação. É incrível como o ser humano se adapta, né? O escambo que a gente associa a tempos antigos volta com tudo em situações extremas, mas essa troca, por exemplo, a alvo pelo queijo, mostra algo além da simples necessidade de comer. Ela revela uma mudança profunda na forma como o valor é enxergado. O valor deixa de ser um preço fixo em dinheiro e passa a ser determinado pela utilidade imediata e pela disponibilidade. Parece que a gente voltou no tempo, né? É. E essa volta ao passado também aparece no sistema financeiro de Gaza. Bancos destruídos, caixas eletrônicos que não existem mais e a entrada de dinheiro físico bloqueada por Israel. Que impacto essa falta de dinheiro tem no dia a dia das pessoas? Imagina você indo no mercado e não poder usar dinheiro. Ou usar o cartão e a taxa ser tão alta que dobra o preço da comida. É o que acontece em Gaza. E aí entra o escambo, como uma forma de contornar isso, mas com muitas limitações. E o Abdullah é só um exemplo. O Intercept menciona um relatório da Anistia Internacional que acusa Israel de genocídio em Gaza. Eles falam de restrições à ajuda humanitária, levando a fome e desnutrição. É algo muito sério, não é? Com certeza. E o Tribunal Penal Internacional chegou a emitir mandados de prisão contra líderes israelenses, incluindo o primeiro-ministro, acusando-os de crimes de guerra. A fome como arma de guerra é um debate complicado e com sérias implicações. É assustador. Voltando ao dia a dia, o Abdullah diz que falta tudo: farinha, pão, água. Ele e a família dependem de doações. Quando não conseguem essa ajuda, ficam sem ter o que comer. Os preços dos alimentos estão absurdos. 1 quilo de açúcar é R$ 80. Como as pessoas sobrevivem com essa inflação? O artigo descreve um caos econômico total. A falta de produtos, a falta de dinheiro, a dificuldade de conseguir ajuda humanitária. É um ciclo vicioso de inflação. O escambo é uma tentativa de escape, mas com risco de criar um mercado paralelo ainda mais descontrolado. A crise alimenta a própria crise, um bico sem saída, e essa falta de dinheiro físico leva a uma economia paralela, né? Comerciantes aceitando qualquer coisa, grupos de escambo nas redes sociais. A necessidade humana é poderosa, mas de um jeito triste. Você consegue explicar essa nova dinâmica econômica? Claro, imagina que você tem um estoque de produtos, mas ninguém pode comprar porque não tem dinheiro. Você precisa se livrar desses produtos. Então você começa a acertar trocas, comida por roupa, produtos de higiene por ferramentas. E essa lógica vai se espalhando, criando uma rede de trocas, uma economia paralela funcionando fora do sistema tradicional. É fascinante e trágico ao mesmo tempo. A gente vê a capacidade de adaptação humana em situações extremas, mas também o lado obscuro, a exploração e a desigualdade que se aprofundam. O artigo fala de casas de câmbio cobrando comissões absurdas, até 30%, para conseguir dinheiro em espécie. Como explicar essa exploração em um momento tão frágil? A lei da oferta e da procura, infelizmente, atua em qualquer situação. Com a escassez de dinheiro, quem controla o dinheiro faz as regras. As casas de câmbio sabem da necessidade das pessoas e se aproveitam disso para lucrar. É um ciclo vicioso que só aumenta o sofrimento. E a desvalorização da moeda. Notas deterioradas, moedas enferrujadas. É como se o próprio dinheiro estivesse se desintegrando junto com a economia. A falta de cédulas novas agrava a situação. Notas rasgadas, moedas enferrujadas perdem valor. É a materialização da desvalorização da moeda, um reflexo da instabilidade econômica e da falta de confiança no sistema. É como se a moeda gritasse por socorro. E os bancos? O artigo diz que estão fechados por medo de saques, ataques, até falência. Qual o impacto disso na vida das pessoas? Sem bancos, as pessoas não têm acesso a serviços básicos, tipo empréstimos, transferências, pagamentos. A economia formal fica inacessível, empurrando as pessoas para a informalidade e para o escambo. Mas e quem precisa de dinheiro para coisas que não dá para trocar? O artigo fala que alguns comerciantes aceitam cartão ou transferência, mas as taxas são altíssimas. Na armadilha, né? As pessoas presas entre a impossibilidade do dinheiro físico e o custo enorme das transações digitais, falta de alternativas, exploração constante. É crise gerando mais crise. O artigo destaca um corretor de câmbio que explica essa dinâmica. Comerciantes acumulando dinheiro, pagando propina para trazer mercadorias e vendendo tudo a preços exorbitantes. A ganância se aproveitando da desgraça. Infelizmente, isso acontece em várias situações de conflito e crise humanitária. A falta de controle e a fragilidade das instituições abrem espaço para a exploração e a corrupção. Quem sofre
é sempre o mais vulnerável. Revoltante. E essa exploração vai além dos comerciantes e cambistas. O artigo menciona denúncias de que até algumas ONGs cobram taxas exorbitantes para a entrada de mercadorias em Gaza, aumentando a inflação e o preço dos produtos básicos. Exploração em cima de exploração. É difícil acreditar que no meio de tanto sofrimento, aí até gente se aproveitando para lucrar. E o Departamento de Defesa do Consumidor. Eles conseguem controlar os preços e a qualidade dos produtos nesse caos. O artigo mostra que é uma batalha difícil. Um funcionário do Ministério fala da dificuldade de fiscalizar os preços em um ambiente dominado pela violência e por gangues. Ameaças, ataques. É como tentar colocar ordem num furacão. E ainda tem o problema da ajuda humanitária, que muitas vezes é roubada e vendida no mercado negro. Um ciclo de violência e exploração sem fim. A situação é muito complexa. A história do Abdullah e da sua família mostra essa realidade brutal. Mas me diz, o que mais te impactou até agora nessa imersão em Gaza? Acho que o que mais me chocou foi a naturalidade com que o escambo é tratado. As pessoas trocando comida por roupa, remédio por ferramenta. É como se essa prática, que deveria ser uma exceção, tivesse virado rotina em Gaza. Será que o escambo pode mesmo ser uma solução a longo prazo? Essa é uma pergunta importante. A gente vai explorar isso mais a fundo na próxima parte da nossa imersão em Gaza. Fiquem com a gente. A gente se acostuma com tudo, né? Mesmo em situações extremas, a vida continua. As pessoas se adaptam. O escambo vira rotina, uma forma de seguir em frente. Mas será que essa normalidade é sustentável? É essa questão que não sai da minha cabeça. A gente viu a história do Abdullah, mas o artigo também fala da Ala Al-Mutawak, um pai de família que perdeu a casa na guerra de 2023. Ele vende produtos de higiene numa barraquinha. E para alimentar a família, também precisa fazer escambo. Isso mesmo. A Ala prefere trocar mercadorias porque as comissões para conseguir dinheiro são altíssimas. As pessoas acabam abrindo mão de parte do seu sustento só para ter acesso ao dinheiro. Faz o escambo parecer mais vantajoso. O bolo sem saída. Ou paga caro para ter dinheiro, ou entra na roda de escambo com todas as suas incertezas. Como é que você define um valor justo para cada troca? Um pacote de lenços vale uma barra de sabão. Um celular usado vale quantos quilos de arroz? Essa falta de padrão de uma medida de valor gera conflito e desigualdade, principalmente no contexto de escassez. Cada transação vira uma negociação, um jogo de poder onde quem tem mais necessidade sai perdendo. Sem dúvida. E essa fragilidade do escambo fica ainda mais clara quando a gente compara com a economia tradicional, com dinheiro. Pensa na praticidade do dinheiro, um meio de troca universal, com valores definidos, que facilita as transações e permite acumular capital. É verdade. O dinheiro, apesar de todos os problemas, simplifica a vida. E essa simplificação é essencial para o desenvolvimento, para gerar emprego, para circular riqueza. Exatamente. O escambo, por outro lado, limita as possibilidades de crescimento. Ele pode funcionar em comunidades pequenas, em momentos específicos, mas não numa sociedade complexa como a nossa. E a gente volta para a pergunta inicial. O escambo pode ser uma solução a longo prazo para Gaza? Olha, considerando tudo que a gente já discutiu, eu diria que não. O escambo é uma forma de sobrevivência imediata, mas não oferece as ferramentas para reconstruir a economia de Gaza. É como um curativo numa ferida aberta. Alivia a dor, mas não resolve o problema. Para Gaza se reerguer, precisa ir além do escambo, investir na reconstrução da infraestrutura, criar empregos, investir em educação e saúde, dar condições para a população reconstruir suas vidas. E nesse processo, a ajuda humanitária é fundamental, né? Mas como vimos no artigo, ela enfrenta obstáculos. Burocracia, corrupção, exploração. Sim, a ajuda humanitária é essencial para garantir a sobrevivência, mas precisa ser bem administrada, transparente para chegar em quem precisa. E é preciso ir além da assistência e investir em projetos que promovam a autonomia no longo prazo. Não basta do peixe, tem que ensinar a pescar. Exatamente, e essa pescaria envolve muita coisa. Educação de qualidade, oportunidades de trabalho, crédito para pequenos negócios, investimento em tecnologia. Um quebra-cabeça complexo com várias peças que precisam se encaixar para formar a imagem da reconstrução de Gaza. E a solução desse quebra-cabeça passa pela resolução do conflito. Enquanto o bloqueio imposto por Israel continuar, enquanto a violência e a instabilidade dominarem, será muito difícil ter desenvolvimento econômico e social. É como construir uma casa na areia movediça. Exatamente. Sem alicerces sólidos, sem paz e segurança, qualquer esforço é em vão. E essa busca por paz, por um futuro melhor para Gaza, envolve não só os envolvidos no conflito, mas também a comunidade internacional, governos, organizações e cada um de nós. Com certeza. A gente pode se sentir distante, mas cada ação, por menor que seja, pode contribuir. Podemos nos informar, divulgar informações, pressionar nossos governantes, apoiar organizações. Se você acha que é pequeno demais para fazer a diferença, tente dormir com um mosquito no quarto. Perfeito. Cada um tem um papel. E Gaza nos mostra a urgência de agir,
De não se calar diante da injustiça. O Intercept nos coloca dentro dessa realidade, nos faz questionar, refletir e principalmente agir. E você que está acompanhando, o que te tocou, o que te indignou, o que te motivou a agir? Compartilhe suas reflexões. Acreditamos que o diálogo, a troca de ideias e a empatia são os primeiros passos para um futuro mais justo. Nossa imersão em Gaza continua. Ainda tem muito a explorar. Fiquem ligados para a última parte, onde vamos discutir as alternativas para a reconstrução da economia e o papel da comunidade internacional. Até já. A gente viu que o escambo virou realidade em Gaza, mas e aí? Essa é a única saída. O que mais pode ser feito para reerguer a economia da região? Bom, o escambo é um sintoma da crise, né? Uma resposta rápida à falta de dinheiro. Mas não dá para ser a solução a longo prazo. Tem que ter outras alternativas para a economia voltar a crescer, gerar empregos, reconstruir tudo. E quais seriam essas alternativas? O que pode tirar Gaza desse ciclo de dependência e instabilidade? Olha, existem várias iniciativas que poderiam ser implementadas. A gente pode pensar em reestruturar o sistema financeiro, investir em educação, tecnologia, várias áreas. Então vamos explorar essas áreas. Começando pelo sistema financeiro, o que fazer para contornar a falta de dinheiro e a instabilidade da moeda? Uma ideia seria criar uma moeda digital só para Gaza. Uma moeda para usar nas transações internas, lastreada em ativos reais, tipo ouro ou commodities. Seria um sistema de pagamento paralelo, mais estável e menos vulnerável às oscilações do mercado internacional. Interessante. Essa moeda digital poderia funcionar como um sistema de crédito interno, né? Facilitando as transações entre os moradores e movimentando a economia local. Exatamente. E além da moeda digital, é fundamental reconstruir o sistema bancário, oferecer serviços básicos, tipo empréstimos, investimentos e garantir a segurança das transações, claro. Mas os bancos em Gaza estão fechados, com medo de saques e da instabilidade. Como garantir essa segurança para que eles voltem a funcionar? A segurança é essencial para a economia voltar a funcionar em Gaza. A comunidade internacional precisa se unir para garantir a estabilidade política e a segurança da região, criando um ambiente favorável aos investimentos. Falando em investimentos, quais setores da economia de Gaza você acha que são mais promissores? Onde investir para gerar empregos e renda? Gaza tem potencial em áreas como tecnologia, agricultura e turismo. Investir em startups de tecnologia, por exemplo, geraria empregos qualificados e atrairia investimentos estrangeiros. Desenvolver técnicas de agricultura sustentável no deserto também é uma boa ideia. Assim como investir em infraestrutura turística, explorando a história e a cultura da região. Tecnologia, agricultura sustentável e turismo. Parece uma boa combinação. E a educação? Qual o papel dela nessa reconstrução? A educação é a base de tudo. Investir em educação de qualidade, desde a base até a universidade, é fundamental para ter profissionais qualificados, preparar a população para o mercado de trabalho e construir uma sociedade mais justa. Se quer resultados para um ano, plante arroz. Se quer para 10 anos, plante aves. Se quer para 100 anos, eduque as pessoas. Perfeito. E além da educação formal, tem os programas de capacitação profissional, oferecendo cursos em áreas que gerem renda. Ou seja, não basta ter ideias e recursos, tem que preparar as pessoas para colocar as ideias em prática e mudar a realidade. Exatamente. E nesse processo, a comunidade internacional é fundamental. Não só com ajuda humanitária, mas apoiando projetos de desenvolvimento a longo prazo, incentivando o investimento estrangeiro, promovendo a cooperação entre países. É como construir uma ponte entre Gaza e o mundo, permitindo a troca de conhecimento, recursos, oportunidades. E essa ponte precisa de pilares fortes: paz, segurança, justiça social, respeito aos direitos humanos. Sem isso, não adianta reconstruir nada. E voltamos à pergunta: o que cada um de nós pode fazer para ajudar a construir essa ponte? Para reconstruir Gaza, para um futuro mais justo e pacífico? A gente pode começar se informando, entendendo o conflito, as necessidades da população. Divulgar essas informações, conversar com as pessoas, mostrar a situação de Gaza. Pressionar os governantes para que adotem políticas que promovam a paz e o desenvolvimento. Apoiar organizações que trabalham em Gaza com doações, trabalho voluntário ou simplesmente divulgando suas ações. E, acima de tudo, cultivar a empatia, solidariedade e a esperança. Acreditar que um futuro melhor é possível. A história de Gaza mostra a força da resiliência humana, a capacidade de resistir e se adaptar, e nos convida à ação, a lutar por um mundo onde a paz e a dignidade humana sejam realidade para todos. Nossa imersão em Gaza termina aqui, mas a conversa continua. Que essa experiência nos inspire a agir, a buscar soluções, a construir pontes de solidariedade e esperança. E você que nos acompanhou, o que te motivou a agir? Compartilhe seus pensamentos com a gente. Vamos juntos construir um futuro mais justo e pacífico para Gaza e para o mundo?